Então abre comigo a palavra de Deus em 2 Crônicas, uma palavra bem conhecida aí, capítulo 7. E vamos até o final do capítulo. 2 Crônicas 7, a partir do 11. Amém, meus queridos? Amém. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Eu sempre costumo pôr um tema. E aqui eu vou falar um pouco hoje sobre avivamento, que está embutido aqui no versículo chave aqui. Amém, amados? Então diz assim a palavra de Deus, a partir do 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes servirdes outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa. Com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram aos outros deuses, e prostraram a eles, e os serviram. Por isso lhe trouxe sobre ele todo este mal. Amém, amados? Coloque-se em pé um pouquinho, queridos. Eu quero orar com vocês antes de começar a pregar. Ore comigo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ouvimos mais um pouco, uma porção da Tua palavra. E sei, ó Deus, que grandes são os Seus planos, os Seus propósitos na nossa vida, principalmente na Tua igreja. E nós estamos aqui como família, em unidade, para ouvir do Teu Espírito Santo aquilo que o Senhor tem nessa noite para o nosso coração, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. E estamos aqui, Deus, prostrado como um pó da terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa Teu povo, cada um saia daqui abençoado, duplamente, melhor que entraram, Pai. Um coração diferente, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amado. Tem meu papagainho que está lá atrás, lá, que está vovô. Queridos, deixa eu dar uma esplanadinha só aqui, para quem conhece a palavra, e muitas vezes alguém não conhece bem a história de Israel. O rei Davi, um dos sonhos que ele tinha, era de fazer uma casa para Deus, um templo. E ele ficou todo empolgado, né? Mas Deus visita Davi
e mostra para ele, e fala para ele, né? Falou, Davi, você é um homem de guerra. Tuas mãos têm sangue. Você não pode edificar essa casa. Oi? Aí, meus queridos, Davi, ele não se baixou, não ficou triste. Pelo contrário, ele proveu tanto os projetos, como todos os materiais que foram usados no templo. Davi deixou ali. Salomão, o filho, só executou. Mas o que correu atrás de todas as coisas, né, do projeto, de ouro, de prata, de ferro, de madeira, de pedra preciosa, foi Davi. Mas Deus fez uma promessa para Davi. Teu filho vai sentar no teu lugar e ele vai executar esse projeto. Então a gente vê aqui no capítulo 1 de 2 Crônicas, acho que a partir do 7, se eu não me engano, Deus faz a primeira visita para Salomão e fala com ele, pede o que você quer. E sabemos que Salomão pediu 1,5 milhão, mais ou menos, em torno de pessoas, de judeus que saíram lá do Egito. E não pense que era fácil, viu, amados? Israel sempre foi um povo difícil para Deus. Sempre foi. Para quem governava então, se a gente governa poucas pessoas, lidera, já não é fácil, imagina 1,5 milhão de pessoas. Salomão tremeu na base, como qualquer um tremeria, né? E ele pede com toda assim, inteligência. O que ele pede para Deus? Sabedoria. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, Deus é um Deus que não abençoa a gente pela metade. Deus abençoou Salomão com a sabedoria, que ele soube julgar, soube dirigir, conduzir o povo de Israel, mas também foi o rei mais rico em cima da terra, e Deus fala que em cima da terra não haverá outro. E aqui a gente vê, amados, no capítulo 7, a partir do 11, que Deus aparece novamente para Salomão. Aparece novamente com promessas. Falou, se você andar no meu estatuto, me obedecer, o céu, isso para nós, trazendo para nós hoje, amado, a palavra para nós hoje, viu? Se a gente andar na obediência de Deus, como fala no 14 aqui, que tem requisito para a igreja, com certeza, Deus é um Deus que abre a mão, abre o céu. A gente vai ver coisas grandes, que o sobrenatural, eu costumo falar que o sobrenatural, para muitos, para a igreja tem que ser natural, porque todo dia tem algo novo na nossa vida. E quando você, o primeiro milagre que a gente não costuma muito valorizar, é quando você acorda. Você abriu teus olhos, amado, já é o primeiro milagre. Já é o primeiro milagre que você pegar e falar, Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor me concedeu de vida. Consagro esse dia ao Senhor, que eu faça a tua vontade nesse dia. Que eu diminua, como João Batista fala lá, que eu diminua e que o Senhor cresça. Essa oração da gente fazer todo dia de manhã. Agradecer pelo Espírito Santo que conduz, porque não pensa que o diabo ele não quer passar rasteira a gente a todo momento. Ele quer te derrubar. Ele não anda atrás daquele que está perdido, ele anda aquele que está justo, aquele que anda na justiça. Amém, queridos? Deus aparece, como falei, pela segunda vez para Salomão e faz promessas. E uma coisa eu destaco aqui, viu, amados? Que está no verso 12. Deus, preste atenção um pouquinho, Deus ouve nossas orações. Deus ouve nossas orações. A oração, amado, é uma coisa tão preciosa para Ele, que lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, se a irmã Juliana puder colocar aqui para mim, por favor. Apocalipse 5, verso 8. Só um minutinho. Né? Consegue, irmã Juliana? Aí? Vamos ler comigo, queridos? Vou ficar do lado aqui. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são o que, amado?
as orações suas e minha, e daquele que busca o Senhor. Por isso, amado, não tem oração que Deus não ouve. Ele pode, às vezes, no tempo dele, demorar um pouco no nosso tempo cotidiano, no tempo cronológico, achar que demora. Mas Deus, Ele sabe o momento certo, amado. E Deus, mais uma coisa para te falar, Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus não deixa você sem resposta. O sim ou não você vai ouvir dele. E o verso 13 ele fala assim, né? Se eu cerrar os céus e não haver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo. Queridos, vou fazer uma pergunta para vocês. Deus pode cerrar o céu para nós? Pode. Pode. Ele é Deus. Ele está no domínio e no controle de todas as coisas, nos céus e na terra. E muitas vezes, eu fico pensando assim, por que Deus, às vezes, Israel ali levava Israel cativo, como levou 2 vezes, 400 e poucos anos lá no Egito, depois lá na Babilônia, né, 70 anos. Você acha que no meio do povo lá não tinha alguém que orava, não tinha as pessoas? Tinha. Mas Deus não faz chover também para nós só justo, chove para o injusto. Deus não dá o pão só para o cotidiano para nós, Ele dá para o injusto. Então Deus, ele faz, às vezes a gente paga, por sem merecer, mas a gente passa por alguma perrengue aí que são pecados de outros. E a gente tem que... Aqui tem um chamado no 14 aqui, se vocês vão ver, que Deus fala com o povo dele, não é com o povo de fora. Né? Deus está sempre e estará, Deus sempre está e sempre estará no controle de todas as coisas. Viu? Nada foge do domínio dele, nada, nada. Ele fala que os olhos dele estão sobre toda a terra, ele conhece o nosso coração. Nós não conhecemos o nosso coração. E ele conhece, esquadrinha, sabe de todas as coisas. Como a palavra fala, né? A palavra ainda nem chegou à boca, ele já sabe o que você vai falar. Verso 14 é a chave aqui, que depois eu vou trabalhar um pouquinho e falar sobre avivamento. Mas fala assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tem 4 requisitos aqui, amados. Se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então veja bem, 4 requisitos de Deus. E ele fala aqui com a igreja. Ele fala, se o meu povo, quem que é o povo dele? Nós, igreja. Por isso que temos que buscar cada vez mais a santificação, buscar mais andar com o Senhor, deixar a carnalidade aos pés da cruz cada vez mais. E é fácil? Não é. A maior luta que nós temos é com nós mesmos, com a nossa luta, com a nossa vontade, que tem que ser morta ali, ó, a todo momento. Não pode deixar o velho homem ou a velha mulher ressuscitar, querido. Somos espirituais agora. Nós já não pertencemos mais aqui. Pertencemos ao reino dos céus. A vida abundante que Deus fala, Ele fala para nós, ela já começa, tem que começar aqui. A eternidade já começa aqui. Você já é um ser eterno. Esse corpo, como Deus fala, não entra no reino dos céus. Carne e sangue não entra. Mas você vai ter um corpo zerado bala, vamos dizer assim, né? Um corpo zero, que vai subir, que não dói, que não chora, que não tem tristeza, que tudo mais é eterno. Eu tenho uma coisa comigo, eu tenho tanta coisa para perguntar para Deus, mas eu acho que é besteira de perguntar agora, pela nossa limitação de pensamento. Mas deixa chegar no céu, né, tem eternidade para perguntar, para ele sentar lá no cantinho com ele lá, e pergunta o que você quiser para Deus. Pergunta todas as curiosidades que a gente, né, que as pessoas muitas vezes querem saber agora, deixa para lá, chegar o momento lá. Aí sim, você vai ver a plenitude da glória do Senhor, vai compartilhar lá essa glória. Já pensou, meus queridos? Então, vamos marchar aí. Amém? Aqui eu vou passar um pouquinho, vou começar a falar um pouquinho de avivamento agora. Não estranhe, que Deus sou mal.
mais esmiuçadinho aqui na palavra. Mas eu quero falar mesmo sobre avivamento. Sabe, amados? Um avivamento, ele só acontece, pode ser com uma pessoa, não é com multidão. Começa com 1, com 10, com 20, com 30, até que esse avivamento é uma promessa de Deus para a igreja. Nos últimos tempos agora vai haver esse avivamento. Como já houve nos antepassados, nos anos passados, com os profetas, nos Estados Unidos houve um grande avivamento. E a igreja de hoje tem essa promessa. Mas precisamos, ó Deus, de Deus, para esse verso 14, se adequar, ficar adequado com o que Deus quer da gente. Porque o avivamento só vai acontecer se a gente buscar, meu. Deus não vai derramar assim, se você buscar. Então começa comigo, começa com a minha casa, começa com a congregação, e assim por diante até a igreja no mundo todo chegar nesse patamar, viu? Amém, amado? Vocês querem esse avivamento? Eu quero. Eu quero porque eu vejo grandes homens de Deus que eram limitados, pecadores, mas cheios da unção, da glória de Deus, que a sombra deles curavam pessoas. Não é verdade? O sobrenatural acontecia de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre o avivamento. O primeiro ponto aqui, que a gente fala no verso 14, que eu comentei, é humilhar. O que é se humilhar? É nós reconhecermos o nosso pecado. Puxa, eu sou um miserável pecador. Eu sou santo porque Deus me santifica. Ele me lavou, mas ainda continuo sendo pecador. Se não fosse assim, a gente não falaria que esse corpo e sangue não entraria no reino dos céus, amado. E quando eu falo assim, humilhar, a primeira coisa que Deus me coloca no coração assim para meditar é sobre o profeta Jonas. Jonas, com certeza, ele conhecia bem o povo de Nínive. Porque senão não queria. Deus mandou lá, vou para cá. Por quê? Porque era um povo perverso, um povo de coração duro. Todos, o povo inteiro. Eles matavam seus inimigos e as pessoas tiravam a cabeça e estaqueavam lá na frente do portão da cidade. Jonas conhecia o povo de lá. E Deus coloca o profeta para ir nesse lugar. Né? Para ir nesse lugar. E é interessante que a gente sabe, estudando um pouquinho, né, Jonas ali, nessa caminhada ali em Nínive, diz que o trabalho era para 3 dias, né? E num dia só ele passou com tudo na cidade lá. Não sei o tamanho da cidade, quanta população. Mas, amado, naquele dia, todos se prostraram, se humilharam, com saco, né? Com o rosto no chão, com cinza, o rei, todo o povo, até os animais, jejuaram naquele dia e se prostraram. Se Nínive continuasse daquela forma, não acontecia o que aconteceu mais para frente um pouco. Então, amados, o que eu vejo? Quando a gente se humilha para Deus, saber que Ele é santo, é poderoso. Eu sou apenas um grãozinho de areia que Deus usa. Servo, né? E servo, tá? Como Jesus veio dando um exemplo, servo veio para servir, amado. Não é para ter posição, para status, para holofote, né? Como a gente vê que muitos fazem isso, mas isso aí não vem ao caso agora. A gente que tem que ser centrado naquilo que você foi chamado para servir. Amém? Segunda coisa aqui que eu vejo é orar. Se a gente não tomar cuidado, quem gosta de futebol aqui? Quem já curtiu bastante futebol no rádio? Eu já ouvi. O Júlio também bastante. Pastor Júlio. Se você não tiver grudado com o radinho lá, bem cuidado lá, você não entende nada, né? Muitas vezes a gente faz oração com Deus dessa forma. Aí não espera nem Deus falar.
nem ouvir a resposta dele, né? Por isso que o Espírito Santo já fala, se você quer orar com oração sábia, busque Ele. Ele vai dar direção. Não tenha pressa por orar. Primeiro adore, né? Que nem o Pai Nosso que Deus tem aqui como exemplo, é uma oração, puxa, tão maravilhosa. Porque primeiro você adora, você agradece, depois você busca. Depois você busca, porque Deus conhece a sua necessidade. Mas adore primeiro. É o que nós fazemos no culto, né, pastor? Nós adoramos a Deus primeiro. Preparamos o nosso coração primeiro, no coração. Para depois fazer as petições, para depois também ouvir o que Deus quer falar. Quando se fala de oração, eu lembro de Abacuque. Irmã Juliana, capítulo 3, verso 12, para mim, por favor, só um versículo rapidinho. Eu gosto de fazer assim, amado, para explanar bem, para você entender bem, que eu estou pregando a palavra de Deus, viu? Abacuque, capítulo 3, verso 12. Sabe que Abacuque, ele ficou numa situação difícil também, né? Faz uma oração lá, que ele se entendeu, falou, mesmo que eu perca tudo, que eu não tenha nada, eu fique só com a roupa do corpo, mesmo assim eu vou adorar a Deus. Amém? Amém. Com indignação marchaste pela terra, com a ilha trilhaste os gentios. Se você vê ali no livro de Abacuque, capítulo 3, ele tem uma oração. Ele começa a questionar Deus sobre os pecados de Israel. E Deus vai falando com ele. Né? Deus vai fazendo o coração de Abacuque ali enxergar o pecado que estava o povo. Muitas vezes a gente acha que não pecamos, amado. Nós somos pecadores. De vez em quando a gente derrapa, mesmo que seja um acidente, mas a gente derrapa no pecado. Não tem como. Se você consegue... Por que é difícil salvar pela lei? Nós não somos salvos pela lei, né? Nós somos pela graça. Por quê? Porque pela lei é difícil, é impossível. Se fosse pela lei, é impossível ser salvo. Mas temos que observar, porque ela não muda. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não vai mudar um tio. Ela vai ser sempre lá. Chegar no céu lá, você sabia de uma coisa que você vai pregar para anjo lá? Você vai pregar. Por quê? Anjo tem testemunha, mano? Não tem. Mas nós passamos o perrengue, altos e baixos aqui. Batalha que vence, que Deus dá vitória. Então temos o que pregar para eles. Amém? Buscar a face do Senhor. Terceiro pontinho aqui. O que é buscar a face de Deus? É só orar? Não. É você persistir na oração. Não querer, me dá, né? É mais você, até você ouvir a resposta dele. É sim ou é não? Pode, não pode? Buscar a face de Deus é isso. É você sempre estar ali, no propósito. Senhor, envia as almas. Faz com que eu tenha uma palavra rema para tirar uma alma, alcançar uma alma e trazer. Senhor, abençoa a minha casa. O Senhor conhece a minha situação. Sabe dos problemas que eu tenho enfrentado. E orar. Não bater na mesma tecla, na oração repetitiva, né? Mas você ter palavra, porque a oração, amado, não é um monólogo. Você não fala com a parede, você fala com Deus. É um diálogo. Você pega, você fala, ele ouve. E te responde. E último para a gente orar. E se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvi já o testemunho, não pessoalmente do pastor Daniel, e do pastor Júlio já contou para mim. Eu também. Me converti em 40 anos. Eu fumei, eu bebi, eu joguei. Brigamos muito por isso, por esse motivo. Houve muita briga. Né? Eu costumava falar, quando dava estudo para casais, para a Amy, que a nossa panela lá em casa ela tinha asa, voava. Mas cortamos, graças a Deus, cortamos toda a asa dela, viu, amor?
Quando a gente se rende a Cristo, você fala, opa, vamos começar do zero. Aleluia. Vamos começar tudo de novo. Porque é um novo homem, uma nova mulher, tem um Espírito Santo que te ajuda a caminhar agora. Viu? É assim. Se convertir dos seus maus caminhos. Atos capítulo 3, verso 19, para a gente orar. Eu espero que Deus está falando com vocês aí. Aleluia. Amém? Oi, Ju. Atos 3, 19. Estou atrapalhando aqui para ler aí ou não? É que... Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém, irmã? A palavra de Deus, ela é simples. Não é difícil para entender. É difícil de obedecer às vezes. Mas se você... É possível, né? Jesus fala que tudo é possível que crê. Não é? Então é possível você obedecer. É possível você pegar e deixar a carnalidade lá e falar, não, eu quero agradar a Deus. Eu quero andar em santificação, eu quero andar em santidade. Eu quero buscar as coisas do reino. Eu quero ser abençoado. Eu quero ver o sobrenatural de Deus na minha vida e na minha família. Eu quero ver o sobrenatural na igreja. E vem ela. Meus queridos, eu poderia até falar um pouco mais, que Deus falou para mim. Eu quando vou pregar a palavra de Deus, eu não sei se vocês, os pastores são assim, mas o Espírito Santo começa a pregar para mim de madrugada, amados. Aí fica 2, 3 horas pregando. Se eu for pregar aqui, vai umas 4 horas pregando. Né? Mas não é preciso, não é necessário. Deus falou bastante comigo. E eu estou transmitindo aquilo que era para falar para a igreja. Nós esperamos, amado, um avivamento. E esse avivamento tem que começar com nós. Mas temos que buscarmos. 2 Crônicas 7,14. Vamos verificar ali, vamos observar ali se tem algo para a gente acertar com Deus. Porque quando a gente começa a acertar as coisas com Ele, com o Senhor, aí a gente começa a ver as coisas do reino, o céu se abrindo, as coisas mudando, né? Aqui, que nem fala lá em Isaías, né? Óleo da alegria, em vez de cinza. Ele renova, ele muda. E tem um novo parecer na tua vida.